Na verdade, eu não gostava de mímica. Eu achava que a mímica era sempre relacionada àquele performer que contava histórias silenciosas, sempre com fins cômicos. E mais tarde que eu descobri que essa é uma área da mímica chamada pantomima, que caracterizou um gênero, uma época na mímica clássica. Mas, na verdade, a mímica, ela abrange textos, voz, canto, e é exatamente nessa relação, né, nessa integração de pensamento, corpo e voz, que eu venho trabalhando, pesquisando nos últimos 20 anos. A mímica, para mim, é um ato de corporificação da vida. Ela não é simplesmente um gênero, uma área artística, mas é um fenômeno de corporificação. Então, sempre que a gente tem um pensamento, uma ideia, alguma abstração, e a gente transforma em ação, a gente transforma em gesto, a gente está fazendo mímica. A mímica, a arte, ela me encantou, e uma das pessoas que me ajudou demais, né, a criar essa paixão, a fomentar essa paixão, foi o Desmond Jones, que é um professor maravilhoso, é um artista maravilhoso. Ele tinha uma escola na Inglaterra, eu fui para lá em 92, 93 para a Inglaterra, fiquei 5 anos lá, entrei em contato com a escola dele, estudei lá, me formei lá, depois dei aula lá também, fiz especialização com o Etienne Decroux, a escola do Etienne Decroux, com discípulos dele. E aí eu conheci mesmo essa abordagem ampla da mímica. Explique o que o poeta quis dizer com o seguinte verso. Eu tive a sorte de ter grandes mestres no Brasil, né? Eu não precisei sair do Brasil, diferente do Luiz e tanta gente que vai para lá, que é maravilhoso. Mas eu tive a sorte de ter os artistas aqui no Brasil mesmo, na cidade onde eu moro, né? Uma dos primeiros mestres que eu tive foi a Flávia Pucci, que não é exatamente de teatro físico, mas né, tem uma sensibilidade, uma fisicalidade muito interessante. Tive contato, no princípio, com o Fernando Vieira, que é um mímico maravilhoso, e aí eu fui procurando, no começo eu fiz um primeiro workshop com o Luiz, lá no Sesc, há muito tempo atrás. Me encantei muito com a mímica e com a figura do Luiz, como ele trouxe, como ele organizou essa didática de uma maneira muito, muito detalhada, muito sistemática, muito gostosa de aprender. Aí eu me encantei. Tive a sorte de ter o contato com a Denise Stoklos também, no Projeto Solos do Brasil. A gente ficou 1 ano pesquisando, trabalhando. E aí foi o momento onde eu entrei mais em contato com o Luiz ainda, porque ele também fez parte desse projeto. E aí acho que se formou um caldeirão depois disso, desse encontro, que deu esse ponto de origem para essa pesquisa que a gente faz agora. Boa noite, senhoras e senhores! Sejam muito bem-vindos a essa noite! A gente tem esse pensamento equivocado da mímica muito devido ao grande sucesso da pantomima no século XX. O Marcel Marceau apareceu com a figura dele, o Bip, aquela figura maravilhosa, trazendo suas histórias, suas pantomimas maravilhosas, e chegou numa época, na Segunda Guerra Mundial, em que a Europa estava acabada, detonada, e aparece aquela figura com o rosto branco, com a rosa vermelha, trazendo o lúdico, trazendo a beleza do dia a dia. Então encantou o mundo inteiro, encantou a Europa inteira. Logo chegou nos Estados Unidos e começou a expandir de uma maneira assim muito rápida, muito rápida. Ele foi o único performer que ficou 6 meses na Broadway, fazendo um espetáculo solo e lotando igual aos musicais, aos grandes nomes do teatro convencional. Por causa desse grande fenômeno que foi o Marcel Marceau, quando fala em mímica, a gente pensa nessa arte silenciosa, a gente pensa na pantomima, que é lindo, que é fantástico, mas a mímica, ela abrange várias outras áreas também. O Marcel Marceau, ele pegou essa
área da mímica clássica, que ele foi muito influenciado pelo Jean-Louis Barrault, né, com aquele filme Les Enfants du Paradis, que foi traduzido como Boulevard do Crime. Nesse filme foi um sucesso, foi um clássico francês. Teve uma história do Jean-Gaspard Deburau, que foi o grande mito do século XIX, esse mímico, esse pantomimo. E o Marcel Marceau resgatou essa figura, modernizou logicamente, transformou no BIP, e a partir daí foi esse sucesso maravilhoso. E depois disso começou a ter um outro movimento de pessoas, como a pantomima ficou tão conhecida, começou a cair na boca de todo mundo e começou ao mesmo tempo criar paixões, também criar aversões. Então começou a ter um outro movimento de pessoas que estudavam essa arte, mas não queriam ter o seu nome conectado com essa arte silenciosa. E aí começaram a dar um outro nome para isso. Isso já no momento mais contemporâneo, a partir dos anos 60. Aí começou a aparecer um outro nome de teatro físico para mímica contemporânea. Então quando fala teatro físico e mímica contemporânea é a mesma coisa. Aí depois o Steven Berkoff foi um dos grandes nomes, né, que fez esse nome se expandir no Reino Unido, depois por toda a Europa. Jacques Lecoq também. O Jacques Lecoq disse que ensinou o pantomima a falar. E então ele aí começa a ter um outro movimento, né? Então, da mímica clássica, que trabalhava com um silêncio, na mímica moderna, que já começa a trazer um outro tipo de silêncio, uma linguagem mais abstrata, uma linguagem mais dançada, uma linguagem mais subjetiva, e na mímica contemporânea, que começa a trazer esse nome de teatro físico, que já começa a trazer essa junção de pensamento, corpo e voz. Eu fiquei de 92 a 97 na Inglaterra, estudando com esses mestres, aprendendo, trabalhando nessa área. O brasileiro, ele já tem essa característica corporal, né, por natureza. Ele já se expressa usando os braços, usando o rosto, são gestos largos. Eu tive a oportunidade de dar aula lá na Inglaterra para uma turma muito variada, com brasileiros, ingleses, suecos, e a gente vê realmente que o brasileiro tem essa disponibilidade corporal, né, mas não tem a técnica. Então, juntando, achei que foi muito interessante trazer essa junção, e isso foi uma coisa que me motivou demais em trabalhar, em divulgar, em promover essa linguagem aqui no Brasil. E aí é lógico que vai se diferenciando, porque o corpo do brasileiro é diferente, o quadril do brasileiro é diferente, é muito mais solto, a musicalidade no corpo, os gestos. Então, tem aquela coisa assim que falam que a mímica é universal. Não, ela não é universal, né? Ela é cultural. Então, o que me apaixona aqui é trabalhar conhecer, entrar em contato com esses mestres, mas trabalhar a mímica aqui no Brasil. E aí eu acho que tem que ter uma releitura de tudo, tem que ter uma adaptação de tudo, tem que ter um estudo. E é o que a gente faz. Quando eu voltei, percebendo esse fenômeno, essa relação, né, com o Brasil, como era diferente as aulas que eu dava lá, as aulas que eu dou aqui, aí eu senti necessidade de estudar mais, de pesquisar mais. Então eu criei o Centro de Pesquisa e Criação da Mímica Total do Brasil. A gente já está completando o 5º ano agora. E a gente tem um trabalho que envolve pessoas das ciências cognitivas, pessoas da filosofia, da dança, do teatro e, lógico, um treinamento muito forte, né, de todas essas técnicas da mímica. O grande extermínio de poetas em câmaras de ar-condicionado. A gente também entrou em contato com a filosofia de uma maneira mais agregando valores para a gente também, e como é que esse pensamento ele se movimenta no nosso corpo, como ele se faz no corpo, como o pensamento é corpo,
E isso criou, acho que um salto de qualidade nesse trabalho, que vinha das referências da mímica clássica, da mímica contemporânea, dessa mímica que veio lá da Inglaterra, e veio tudo isso com esse pensamento da filosofia, das ciências cognitivas. Isso deu um salto. E aí eu me integrei com a companhia Luiz Lois. Desde então a gente está junto nessa parceria, né, criando esses caminhos até a fundação do centro de pesquisa. Eu acho que tem muito amor aqui, tem muito afeto. E esse afeto, essa vida, isso que borbulha junto, colado com a mímica, também eu acho que é uma característica muito especial do que a gente faz aqui, que eu acho que é uma coisa muito própria. Não é só a técnica, e é a técnica, né? Essa técnica viva, e essa técnica preenchida de afeto, de carinho, de olhar e de silêncio. E esse silêncio é muito mais do que não falar. É o silêncio mesmo. A gente pode ver um espetáculo sem palavras e que é cheio de blá blá blá, né? Isso pode acontecer, mas onde é que está o silêncio? Eu acho que a técnica da mímica, a técnica que o Luiz trouxe, que ele elabora tão bem, e o que a gente pesquisa aqui, nos leva a pesquisar esse silêncio que é da arte, que é do teatro, que é do gesto. Vamos sair dessa, vai, vamos pegar outra coisa, vamos pensar em outra coisa, assim, tipo, pode ser... dinheiro. Uma coisa que encanta é uma inversão que a mímica traz, de você não afastar a arte da sua vida cotidiana, né? De você não afastar a arte e gerar uma ficção que muitas vezes é uma mentira. Então a proposta do teatro físico e o que a gente trabalha aqui, que ainda é um salto ainda mais fundo, né, nesse conceito de não trabalhar a arte como um espaço para você criar ficção e mentiras, mas um espaço para você poder criar novas realidades. Então, novas realidades, você não separar, você borrar essa fronteira de vida e arte, de ficção e o real. Então, isso dá toda uma nova perspectiva na criação. E eu acho que a gente está num momento em que os elementos teatrais estão tão presentes na nossa vida, no dia a dia, né, no banco, nas relações sociais, em tudo, que a arte, ela agora ela está tendo um movimento de você poder, ao invés de representar, de você presentificar a vida, de você poder tirar essas máscaras do dia a dia e de você poder falar realmente o que você sente e que você não tem a oportunidade de dizer, né? Nossa vida é tão conturbada e tão cheia de representações e máscaras que a gente se encontra. Então, eu acho que ter um espaço onde você pode ser em toda a plenitude é o que está encantando toda essa moçada, né? De você ter uma liberdade para você poder falar sim para as coisas que você fala não diariamente. O trabalho do mímico, ele vai fundo nisso, de tornar visível o invisível, de você transformar seus pensamentos, suas sensações em realidade física. Porque muitas vezes a gente tem tantos pensamentos, tantas vontades, tantos desejos, mas na hora de transformar, na hora de realizar, alguma coisa trava, alguma coisa breca. E é nesse entretempo que está o mímico. O seu carro, eu aceito o seu celular, eu aceito o seu sorriso. Então acho que é por isso que provoca tanto, que encanta tanto, e a moçada fica tão afetada, né, com isso. A gente já está com um repertório agora, nessa trajetória de 10 anos de companhia e 5 anos no centro de pesquisa, já temos um repertório bem extenso. Mas o que caracteriza o nosso repertório é estar sempre conectado ao desejo do criador, né? Então, tudo que a gente pega, seja um texto, seja
um objeto cênico, é sempre para estar enfatizando essa expressão criativa, esse desejo criativo, e nunca para encobrir alguma dificuldade. Na verdade, eu percebi mais tarde que essa minha ida para fora foi, na verdade, essa busca mesmo de um rosto, de uma vida que já estava pulsando dentro de mim, mas que eu não conseguia enxergar. E aí eu fiz um espetáculo sobre isso, que foi o Linhas Cruzadas. Depois de alguns anos eu fiz um outro espetáculo que aí trabalhava exatamente essa temática de uma maneira mais objetiva, mais concreta. Que esse primeiro espetáculo era bem abstrato, bem subjetivo. E aí essa segunda criação foi muito concreta, que foi o Brasil Deportado, que falava sobre a vida desses 4 milhões de brasileiros que moram fora, e muitos deles que voltaram, muitos até contra a vontade, deportados. Então eu colhi muitos depoimentos, fui para a Inglaterra novamente, filmei vários depoimentos, gravei, entrevistei várias pessoas, entrevistei muitas pessoas aqui no Brasil que tinham sido deportadas, que tinham tido experiências significativas em suas vidas. E a partir dessas entrevistas, desse material, a gente criou a dramaturgia do espetáculo, que estava totalmente conectada a um desejo muito forte meu, a um incômodo meu, que por ter também tido essa experiência de ter ficado 5 anos fora, ter trabalhado como faxineiro, como ajudante de cozinha, todas aquelas coisas que o brasileiro faz e que entra em contato, né, com esse universo do subemprego. E então eu achei necessário, tinha uma necessidade de fazer um espetáculo sobre isso. A gente entrou num processo de improvisação, onde cada um tomou posse desses depoimentos, né? Fizeram pontes diretas com a vida deles mesmo, porque para a gente é fundamental você ter essa ponte, você se afetar mesmo, você ter essa relação real, né, com esse assunto. Eu fiz um espetáculo solo chamado Selvagem, que fala sobre os vestígios do animal no homem moderno. Foi muito fácil encontrar. Essa pesquisa foi muito fácil, então eu faço toda uma gênese, desde o homem primata, e não tem uma fala. Esse eu quis explorar muito essa relação da comunicação não verbal. Com a criação do centro de pesquisa, a gente começou a verticalizar todas essas vontades, esses desejos. Aí entrou uma leva aí de artistas maravilhosos também. A Silvana já estava com a gente, depois ela entrou junto com Jô Rodrigues, junto com Ângela Sassini, toda a equipe que faz parte da companhia. E aí a gente criou uma rotina de treinamento, de pesquisa diária, e isso refletiu diretamente nos nossos espetáculos. E isso apareceu a primeira vez no público, no primeiro manifesto A Mímica Total, que a gente fez no Centro Cultural de São Paulo. Mãe, já passou o tempo, mãe! Já é depois de ontem amanhã, mãe! Já já pode ir pra colinha, mãe! Uma das características que para mim me interessa muito nessa pesquisa é essa coisa do ator criador, essa relação da criação com o próprio desejo. Para mim isso é uma questão, é a minha visão política da arte, sabe? A afirmação do desejo. Não abrir mão da afirmação do desejo. Isso, na minha pesquisa está muito central esse ponto. E a filosofia veio para ajudar a gente a embasar isso e dar recursos para a gente levar isso adiante. Né? Então, o ator criador, o ator performer, como é que a gente consegue colocar em cena o máximo da corporificação do desejo dele, não abrir mão do desejo. Eu já tinha um espetáculo solo que eu criei em 2003, chamado Micro-Revolução de um Ser Gritante, onde eu trazia as minhas questões pessoais de uma maneira lúdica. E com o risco de vida, eu aí junto já com a Mímica Total e tudo, eu levei isso adiante, a partir de uma experiência pessoal, com um diagnóstico de câncer, de uma doença, de um risco
né, da minha vida, eu criei um espetáculo chamado Risco de Vida, onde eu brinco com isso, não falo, em nenhum momento eu falo sobre a doença, né, mas ali está o meu depoimento sobre a vida e sobre a posição do artista no palco a partir dessa experiência que eu tive, dando aula e dirigindo e contracenando com os outros atores da companhia. A gente está o tempo todo exercitando isso, né? O que é que o seu desejo, qual é a demanda do seu desejo e como é que você corporifica e desenha isso no espaço com o seu corpo, com a sua voz, né? E como é que isso irradia porque você está totalmente comprometido com isso e pode estar totalmente comprometido com isso. A gente inventou esse termo manifesto, né, o Manifesto da Mímica Total, como uma provocação mesmo. Uma provocação. O manifesto ele tem sempre esse ar, né, provocativo. Então a gente colocou esse nome para manifestar essa abrangência mesmo da mímica, né? Eu acho que a mímica ela ficou tão banalizada, né, no boca a boca, no dia a dia, que as pessoas falam da mímica como uma pessoa fala de um livro quando só viu a frente, só viu a capa, não leu. Então esse manifesto ele vem com essa atitude mesmo de expor essa beleza, de afirmar essa corporificação da vida em toda a sua abrangência, né? De colocar uma atitude no gesto, de colocar uma atitude do artista em cena, não de um artista executor, mas de um artista onde ele, o seu corpo é o teatro, onde o seu corpo é o seu pensamento, é a sua vontade, é o seu desejo. Então a gente traz esse manifesto para trazer ao público esse estudo, essa pesquisa, essas criações, essa arte de uma maneira bem variada, seja em espetáculos, seja em curso, workshops, em debates, em mesa redonda, em aulas e espetáculos. Então a gente faz um grande evento trazendo todo esse material e deixando aberto para o público. Para mim a mímica é a base, é a essência do ator, do trabalho do ator, do trabalho do bailarino, do trabalho do artista, da nossa vida. É sempre estar lá no fenômeno de tornar visível o invisível, de você corporificar uma sensação, de você falar um pensamento.